Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco para você, claro, com Guaraná Regente. Nosso convidado hoje é Joaquim Melo. Joaquim Melo, mestre, e o resultado do seu mestrado é simplesmente um livro fantástico. Serviço de Proteção aos Índios, a Política Indigenista no Amazonas. É com ele que você vai conhecer um pouco desse processo de pesquisa que gerou um livro que já fica como sugestão para você, telespectador, para você, professor de história, e para você de todo o Brasil que quer conhecer um pouco desse processo indigenista no Amazonas. Joaquim, foi um exaustivo levantamento, especialmente de documentação da política indigenista. Quais as dificuldades que você teve, uma vez que esse tema nem sempre é muito estudado, apesar de vivermos na Amazônia? Quais as dificuldades que você teve? Abraham, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa e mostrar um pouco do meu trabalho de mestrado, da minha pesquisa. Você, como historiador, sabe das dificuldades que um pesquisador tem quando vai em busca de documentos. E principalmente quando se trata de uma política indigenista que começou em 1910, a primeira política indigenista do governo republicano, e a documentação se encontra muito esparsa, muito esparsa. Então, o início dessa pesquisa se deu quando eu comecei o curso de especialização em História e Historiografia da Amazônia, do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas. Então, por sugestão, haviam vários temas a serem estudados. E eu tive um professor à época, o professor Francisco Jorge dos Santos, que sugeriu que eu estudasse o SPI, porque era um tema que ainda não tinha sido explorado no Amazonas, se encontrava inédito. E vendo, e o que mais motivou, foi um artigo que eu li do Antônio Carlos Souza Lima, num livro sobre os povos indígenas do Brasil, História dos Índios do Brasil, da Manuela Carneiro da Cunha. Aí, isso foi em 2002. Então, desde 2002, 2003, que a gente começou a se debruçar em cima da pesquisa propriamente dita, né? Aí é que a gente vai ver as dificuldades. O primeiro caminho que eu tomei foi a FUNAI. A FUNAI, que fica... tem sede aqui em Manaus, e o arquivo muito fragmentado. Então, como não estava tão organizada a documentação aqui, foi muito difícil conseguir ir montando o quebra-cabeça. Mas a gente sempre vai buscando caminhos, procurando as fontes secundárias que vão indicando onde estão alguns documentos. E um livro que me chamou a atenção foi um livro Arquivos Indígenas no Rio de Janeiro, que foi organizado pelo professor José Ribamar Bessa Freire, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E num levantamento que ele fez nos arquivos indígenas do Rio de Janeiro, nele está incluído o Museu do Índio, que o Museu do Índio tem um acervo fantástico sobre os povos indígenas. Então, a partir dali, eu passei a pesquisar na página online, na internet do Museu do Índio, e ali teve direcionamento de vários documentos que estavam ainda em microfilmes. Aí eu tive uma aceitação legal quando eu fiz uma consulta lá ao Museu do Índio. Na época era a diretora lá, a professora Rosali Rondinelli, e ela facilitou que eu copiasse os microfilmes que estavam lá no Museu do Índio. Então ela mesma intermediou a cópia desses documentos, viu uma pessoa do Rio de Janeiro que poderia fazer a cópia desses documentos, e eu comprei esses microfilmes. A partir desses microfilmes, aí apareceram coisas interessantes, muitos documentos, muitos relatórios, e além disso também, nas fontes secundárias que eu pesquisei, basicamente livros, né, tinham muitas informações importantes. Agora, Joaquim, apesar de todas essas dificuldades para se concluir um mestrado, um doutorado, que não é fácil, você relata na sua obra que não é muito estudado esse tema. Nós vivemos na Amazônia, nós falamos de Amazônia, nós vivenciamos a Amazônia. Esse fato não é muito estudado. 4 ou 5 pessoas, incluindo você,
buscaram inclusive o professor Paulo Monte, como o professor José Jorge e outros tantos. Por que essa ausência de uma dedicação em cima de um tema que é tão próprio nosso da Amazônia? Olha, talvez porque o curso de História ainda seja muito recente e a documentação não é muito fácil de ser conseguida. Tanto é que eu comecei essa pesquisa no curso de especialização, aí depois veio todo um caminho para fazer o mestrado, fazer projeto, justificar um projeto bem feito para poder ingressar no curso de mestrado. Aí a gente procura as fontes que trabalharam com as pessoas que trabalharam com o tema para a gente buscar subsídios para justificar a pesquisa. E um trabalho que eu me vali muito do professor Paulo Monte, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas, inclusive meu amigo particular que me auxiliou bastante, fornecendo inclusive documentos que ele tinha em seu poder. Eu percebi que poucas pessoas aqui realmente trabalharam com isso. Então, de trabalhos da Universidade aqui do Amazonas, só ele que tinha trabalhado com esse tema. Tinha Expedito Arnaud, que é do Pará, Coutinho Medaju, que era um etnólogo que trabalhou sobre o SPI, um pouco, aliás, bastante no período em que eu trabalhei. E realmente de trabalhos publicados não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Além do mais, teve o agravante de que quando o SPI foi extinto na década de 60, houveram muitas denúncias de maltrato de índios, então coisas degradantes para o serviço de proteção aos índios, o que fez com que, e naquele período era uma ditadura militar, então tem notícia de que se queimaram muitos documentos importantes. Eu peço licença de você, Joaquim, de você, telespectador, e vou voltar em seguida, mas eu não saio daqui sem lembrar você, o nosso Guaraná Regente. Você sabe qual é a grande diferença do nosso Regente Zero? É que ele é Guaraná do Amazonas, e é zero. Você pode tomar, você que não pode consumir o açúcar, você que está fazendo regime, olha, Regente Zero, é uma delícia. Depois do Guaraná Regente Zero, eu volto já, me aguarde. Converso aqui com Joaquim Melo. Volto já. Olá, telespectador do Amazonsat. Você sabia que o refrigerante zero é o mais indicado para quem deseja manter a forma e perder peso? Você encontra aqui no restaurante Le Gourmet. E quem vai conversar conosco é o Tiago. Tiago, o que o restaurante Le Gourmet tem para oferecer para os seus clientes? Bom, nós trabalhamos com pratos variados, né? Pratos caseiros, pratos sofisticados. Temos, por exemplo, na terça-feira o Festival de Camarão, onde tem bastante variedade. Camarão fritos, camarão cozidos, né? E também nas quarta-feiras a feijoada, onde são as feijoadas separadas. O cliente pode vir aqui, pode escolher o que quer comer da feijoada. Bom, Tiago, e para aqueles clientes que querem conhecer o restaurante Le Gourmet, que ainda não vieram aqui, vamos dar o endereço e o telefone. Sim, o nosso restaurante ele fica localizado no centro da cidade, na rua Joaquim Sarmento, e o fone para contato é 3633-4590. Venham conhecer, que tem muito o que oferecer para vocês. Tá certo. Essa é a dica do programa Literatura em Foco e do restaurante Le Gourmet para você, telespectador do Amazonsat.